Oi, meus amores! Nesse vídeo eu vou contar como eu enfrentei as dificuldades que eu passei na alimentação durante a minha gestação. Logo que eu acordava, eu queria tomar o meu café da manhã, eu olhava lá no pão integral e no queijo fresco e eu não queria comer aquilo, eu queria comer outra coisa. Me vinha na cabeça um pão francês com um pão de queijo, algum bolo. Só que é claro que eu não poderia comer isso todo dia. E eu acredito que a vontade de comer esses alimentos é coisa de grávida. Então o que eu fazia? Continuava, comendo saudável e usava a minha imaginação. Preparava o pão integral de uma maneira diferente. Eu fazia ele assado no forno, colocava um queijo, um pedaço de tomate, orégano por cima e eu ia usando a minha imaginação. Então, uma das maneiras em que eu consegui enfrentar as dificuldades foi mudar a forma de preparo dos alimentos. Eu deixava aquilo com mais tempero, as coisas mais agradáveis ao meu paladar. Depois do café da manhã, vem o lanche da manhã, Aquele lanche que acontece entre 9 às 10 horas. E nesse horário é indicado que você consuma alguma fruta. E algumas frutas me causavam ânsia de vômito, por exemplo, mamão. Eu adoro mamão, mas na gestação eu fiquei com um pouco de enjoo, parece que eu não queria comer aquilo. E aí o que eu fiz para driblar essa questão? Eu consumia frutas geladas, frutas cítricas e também preferia aquelas frutas que têm mais água, como por exemplo a melancia e o melão. Então essa é uma dica também e uma forma que eu consegui fazer para enfrentar esse tipo de dificuldade. No almoço eu sentia muita fome. Arroz não é muito meu forte, eu como, mas já viu aquelas pessoas que adoram arroz, eu amo arroz, eu como pratada de arroz. Eu nunca fui assim. Mas na gestação, eu sentia muita fome na hora do almoço, muita fome mesmo. E às vezes eu queria comer a mais. Então eu fiz um acordo comigo mesma. Eu não vou repetir o meu prato. E assim eu fazia. Eu não repetia o prato em hipótese alguma. Então eu colocava no meu prato bastante salada. Salada deixa a gente mais saciado. Arroz, feijão, carne. E também consumiam uma fruta. Normalmente, uma fruta rica em vitamina C. Por exemplo, laranja. Por quê? A vitamina C ajuda na absorção de ferro. E isso é muito importante para as gestantes. Então, eu colocava limão na carne, limão na salada e consumia uma laranja depois. E no lanche da tarde? Gente, o lanche da tarde era um problema na minha gravidez. Eu não sei porquê, mas no lanche da tarde eu tinha muita vontade de comer bolo e bolo de chocolate com bastante cobertura. Eu tinha vontade de assar pão de queijo, eu tinha vontade até de fazer o bolo. E aí o que eu fiz? Como nutricionista, eu sei o que é mais saudável e o que não é tão saudável. E aí eu comecei a fazer as receitas, só que receitas saudáveis. Então eu fazia o bolo de chocolate saudável, eu fazia bolo de coco, eu fazia sim também o pão de queijo, mas uma massa onde eu preparava, tudo extremamente saudável, alimentos de qualidade, alimentos naturais, nada que iria me prejudicar, fazer mal para minha saúde. E detalhe, as receitas ficavam divinas, o Luan adorava, comia tudo, não reclamava. E outra questão, eu passei por essa dificuldade, acredito que muitas mamães, mulheres enfrentam isso. O meu esposo descobriu uma lanchonete aqui perto de casa que vende coxinha. É umas coxinhas assim pequenas e pastelão, tudo frito, muito óleo, fritura total. E aí ele descobriu isso e aí começou a comer e queria comer todo dia e direto ele ia lá comprar. E aí ele virava pra mim e falava assim, ele me perguntava, você quer comer? Você quer que eu traga pra você?
Não vou mentir, algumas das vezes eu acabei comendo, sim, mas foram raríssimas vezes. Por exemplo, o Luan comia toda semana, eu comia uma coxinha a cada 15 dias e a coxinha era pequena. Então, o que eu fiz? Eu falei pra ele, olha, você pode comprar, você pode comer, mas quando ele chegava em casa, eu saía de perto ou eu me distraía com outra coisa. Então, essa foi uma das maneiras que eu enfrentei esse tipo de dificuldade. Por quê? A gente passa muita vontade perto das outras pessoas. As pessoas estão tomando sorvete e você tá ali olhando. As pessoas estão comendo um pastel, uma coxinha, alguma coisa, e você ficar ali olhando não é legal. Então saia de perto ou se distraia com outra coisa, vai ver um filme ou vai mexer no seu celular, vai assistir, tomar um banho, não fica perto. Se você não consegue se controlar, né? Eu passava vontade, não vou negar. Então o que eu fazia? Eu ia assistir um filme, eu ia lá pro quarto, eu ia lá pro quartinho do Benício, arrumar as coisas. Eu ia fazer outra coisa, trabalhar, enfim, me distraía com outras coisas. Em relação ao jantar, a mesma coisa do almoço. Eu não repetia o prato e comia em menor quantidade. Por quê? Eu senti muita queimação na gestação. E à noite eu ia deitar. Então, para evitar essa queimação que incomoda muito durante toda a minha noite, eu comia menos no jantar e não comia bastante, não repetia o prato. Por quê? Por conta da queimação e para evitar o ganho de peso desnecessário. E no jantar tinha uma questão, que na maioria das vezes nós íamos visitar os nossos pais na hora do jantar. E querendo ou não, as pessoas, para agradar a gente, acabam fazendo algumas coisas fora do plano alimentar, fora da nossa rotina alimentar. Então, o que você faz e o que eu fiz, tá? O que você deve fazer e o que eu fiz. Eu olhava tudo que tinha e falava, eu vou comer um pouquinho de cada. E comia um pouquinho de cada. Ou então você escolhe, se você gosta muito de alguma coisa, você escolhe um, né, ou dois e come aquilo. Não repita o prato. Se tiver salada, consuma salada e come um pouquinho de cada. Gente, muito importante isso aqui. Eu falo isso no meu consultório várias vezes. Se você for comer alguma coisa, por exemplo, um doce, come alguma coisa que realmente vale a pena. Não vai comer aquele doce ruim, aquele chocolate mal feito, aquele brigadeiro mal feito, aquele bolo mal feito. Come alguma coisa realmente gostosa, realmente bem feita. Não consuma calorias desnecessárias. Tem muita gente que fala, nossa, eu comi isso aqui, mas nem tava gostoso, eu comi de gula, eu comi... Enfim, consuma alguma coisa que realmente vale a pena. Come aquele pedaço de pizza que vale a pena. Come aquele pedaço de bolo, de torta que realmente vale a pena. Que você fala, não, esse realmente é gostoso. Não consuma calorias desnecessárias. Então é isso, meus amores. Beijo grande pra vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar. Beijo!